Dando boa noite para esse pessoal que já está aí. Meu convidado também já está aí para falar comigo. Jornalista Matheus Trindade, da RBS Pelotas, trabalhou na Rádio ABC em Novo Hamburgo e trabalhou também na Bandeirantes, no SBT e agora está na RBS Pelotas. Matheus, prazer falar contigo. Saudade de ti, cara. Como é que tu tá? Tudo bem, Rafa? Grande prazer aí. Obrigado mesmo pelo convite, né? Desde que entrou em contato comigo ali para a gente bater esse papo já prontamente. Fiquei feliz, né? Conversei com a turma aí, liberou. Então, prazerzão, saudade mesmo, né? Eu já peguei a parte final ali da universidade, né? Estava entrando ali e tal, no meio, conhecendo tudo, mas deu para conversar bastante, né? Ir no C3 lá e tudo mais. Então, muito bom falar com o amigo também. Cara, eu quero saber de ti, primeira pergunta que eu tenho feito para todo mundo, cara, que é a seguinte: como é que tu tá nessa quarentena? Como é que tu teve nessa quarentena, assim? Como é que tu passou por ela? Tô bem, cara, tô bem. Obrigado por perguntar, viu? Tu tá bem, Rafa? Certo Eu aí? tô Não, mas tudo certo, cara. mas que bom, cara. Tô bem, cara. Claro que o início foi muito estranho, principalmente, me parece, assim, sabe, Rafa? Porque era tudo novidade, a gente não sabia como agir, como, né, viver o dia a dia. A empresa optou, num primeiro momento, em colocar algumas pessoas em casa, no trabalho de home office, né? Outras continuarem na redação. E aí, como teve a parada do futebol naquele momento, logo no final do mês de março ali, né? Eu fui um dos que foi para casa. Então, o que eu mais senti no início foi isso, de ficar muito tempo em casa. Eu fiquei quase 50 dias, né, no meu apartamento aqui em Pelotas, só fazendo o essencial. Assim, eu tinha todo o cuidado do mundo, tinha que ir no mercado, beleza, mas para pegar um pouco de sol, eu ia na quadra do condomínio ali, né, saía muito pouco mesmo, era só o essencial, alguma coisa de necessidade. O que me ajudou durante esse período foi que, no meio do caminho, ali no mês de maio, eu entrei em férias. E aí foi um momento que eu fui para casa dos meus pais, TikToker, não virei TikToker. Virei um pouco TikToker, pode ser. Um abraço para a Marina, que está acompanhando aí. Ali, aquele momento foi bom, assim, porque aí eu saí de Pelotas. Aí eu disse, tem que visitar meus pais, pelo menos, assim, para dar um pouco de energia. E aquilo ali me motivou um pouco mais. Aí quando eu retornei, aí sim eu voltei ao trabalho de redação. E aí a rotina ficou muito parecida com a que eu tinha antes da pandemia, né? Acho que é por aí. Para falar então dessa rotina, Matheus, explica pra gente como é que era a tua rotina antes da pandemia, principalmente em coberturas de jogo, tá? Porque cobertura de jogo a gente sabe como é o dia todo envolvido naquilo e tal. Como é que era antes da pandemia essa tua rotina em dia de jogo? Em dia de jogo, geralmente, Rafa, eu chego um pouco mais cedo na TV, né? Deixa eu dar um exemplo assim. Sexta-feira o Brasil vai jogar contra o CSA, aqui o jogo é 7h15. Eu chego no início da tarde ali e acabo fazendo o meu trabalho de pesquisa, né? Que é pegar a informação das duas equipes, quem está fora, quem está dentro, quem vai jogar, quem não vai jogar, né? Essa questão de quem está lesionado, enfim, eu pego todas as informações necessárias para o jogo, né? E faço esse trabalho de pesquisa, dá umas 2, 3 páginas aí de pesquisa para a gente estar pronto na transmissão. Qualquer dúvida que o narrador tiver ou eu achar necessário me informar durante a transmissão, eu tenho ali tudo anotado, acho que me dá uma segurança muito grande. Então, boa parte do meu dia em dia de jogo é nisso. É de fazer a pesquisa e de buscar essas informações antes da partida. Aí, geralmente, a gente chega 2, 2 horas e meia antes da bola rolar no estádio, tá? Então eu chegava ali, o jogo às 7 horas, eu chegava por volta de 5h30, 4h30, 5 horas da tarde, eu chegava por ali para começar o trabalho da chegada das equipes. Porque o que a gente fazia antes da pandemia? As duas delegações chegavam, a gente tinha que entrevistar um jogador, né, de cada equipe antes da bola rolar para falar da expectativa do jogo e tudo mais. Só que ali no Brasil, né, no caso do Brasil, por exemplo, os vestiários eles ficam distantes. Eu tenho que fazer a chegada de um, aí correr e aguardar a chegada do outro. Então tem toda uma combinação também de que horário as equipes vão chegar e tudo mais. Então eu fazia esse trabalho da chegada das equipes, aí depois sim eu entrava para o campo e ficava por ali, né, já pronto para a transmissão, né? Eu tinha o pré-jogo, né? Então eu já ficava posicionado, dava algumas informações ali no pré-jogo e aí durante a bola rolando eu ficava sempre entre os dois técnicos, né? Entre o treinador visitante e o técnico da casa e ficava acompanhando o que eles estavam falando, enfim, as informações do jogo. Fazia saídas de campo normal, né? Fazia entrevista ali com o jogador. Terminava o jogo, a gente descia para a sala de imprensa, né? Eu e o cinegrafista que estava escalado também para me acompanhar naquele dia.
A gente descia, fazia entrevista com o dirigente, com o treinador, né, fazia saída de campo com os jogadores também, e aí depois voltava para a TV para preparar o material para o dia seguinte, né, tanto para a programação local, né, a gente lembra que a gente tem o Jornal do Almoço local aqui em Pelotas, né, que vai para a região de Rio Grande, Bagé, Santana do Livramento, enfim, então a gente preparava isso e passava também as imagens que precisava, ou a gente achava interessante para o pessoal em Porto Alegre também, para utilizar no Bom Dia Rio Grande, Jornal do Almoço, Globo Esporte, enfim, da onde poderia colocar essa imagem, né? Então, a rotina em dia de jogo era basicamente essa, viu, Rafa? E aí vem a pandemia no final de março e aí para tudo. E aí quando volta, volta com protocolos muito diferentes. A entrevista dos técnicos antes do jogo ela é diferente, a entrevista dos jogadores na saída de campo, no intervalo e no fim do jogo é diferente, é com distanciamento. O que mudou essencialmente assim no teu trabalho? Para ti, o fazer jornalismo esportivo durante a pandemia, agora, claro, sem a torcida, lógico que a gente sabe que é a alma do futebol, mas principalmente assim no teu fazer jornalístico, assim, o que mudou? Eu me lembro que o primeiro jogo que eu fiz, né, pós a volta do Gauchão, foi uma partida, na verdade, em Cachoeirinha, porque teve mudança de locais de jogos, né? Aqui em Pelotas estava proibido o futebol naquele momento, até o Clássico Brapel ele foi adiado algumas vezes por conta disso, né? Então a gente foi a Cachoeirinha fazer um jogo do Brasil contra o São Luís. E ali a gente já sentiu esse clima muito diferente, sabe? Não era rotina de futebol, sabe? Primeiro que não tinha torcedor fora ali, fazendo churrasquinho, né? Esperando as delegações aí para fazer festa e tudo mais. A gente acompanha a dupla Brapel aqui e é sempre o mesmo clima de acompanhar a chegada das delegações e tudo mais. Isso a gente sentiu muito. E essa questão do protocolo, né? A gente chegava... primeiro, né, Rafa, só para lembrar, quando voltou, uma semana antes de voltar o Gauchão, a gente fez o teste do PCR, né? Os repórteres ali da RBS que fazem a cobertura dos jogos fizeram, e também quem está envolvido como cinegrafista, produtor e tudo mais, eles fazem o teste do PCR, que é aquele do cotonete. Eu não indico para ninguém, assim. É bom saber, sabe, se está negativo ou positivo para a Covid, mas, cara, é chatinho, faz careta, sai uma lágrima, assim, e tudo mais. O cara não consegue ficar aquele cara duro, assim, né, para dizer, não, tô aguentando de boa, não, dói, cara, dói. Mas, enfim, a gente fez o teste do PCR antes, uma semana, 2 semanas antes de voltar ao gauchão, né, para saber essa questão do resultado também. E aí, chegando no estádio, é aquela coisa, medem a nossa temperatura, né, álcool gel espalhado para tudo que é lado, e muita limitação para onde a gente pode circular, né? Eu vou dar um exemplo. Esses dias eu estava acompanhando o Jogo do Brasil aqui, aí antes da bola rolar, geralmente a gente ficava sentado no banco de reservas ali, né? A gente ficava acompanhando o aquecimento dos jogadores, mas sentava no banco. Aí veio a menina, aí que faz todo o protocolo, olha, eu vou te pedir, eu sei que é chato e tal, mas levanta, tu não pode sentar aí são dos jogadores e tudo mais. E quando tem um intervalo do jogo, tem um rapaz que ele vem e faz a higienização sempre, né, com o produto ali, e ficam esses totens, assim, espalhados no estádio com álcool gel. Desde a nossa chegada, faz a medição da temperatura, álcool gel. Aí vai para o campo, mais álcool gel. Né? Então, essa rotina é muito estranha, né? E durante a bola rolando, agora eu estou conseguindo ficar mais próximo ali dos treinadores, assim, né? Eu tenho um ponto que eu fico ali mais próximo dos técnicos, mas no início, quando eu estava um pouco mais rígido, eu ficava na arquibancada, eu tinha que subir, né, e ficar na arquibancada. Aí faltando aí é ruim para a gente, assim, de reportagem, porque a gente pede muito detalhe assim, próximo, né, de uma palavra do treinador, de um jogador, alguma coisa que ele fala que é importante para a transmissão, né, e isso a gente acaba perdendo um pouco para quem está na arquibancada, né, um pouco desses detalhes, assim, de quem está tendo a visão do campo. Isso eu senti muita falta no início. Mas aí era isso, aí 3 minutos antes de terminar o primeiro tempo, ou terminar o jogo, a gente descia ali na arquibancada, eu me encontrava com o cinegrafista para fazer as entrevistas, né, e como você falou antes, né, Rafa, em relação a como é a entrevista, é aquilo, né? É o distanciamento, a gente fica ali cerca de 1,5 metro distante do jogador. Aí, um dos integrantes ali da transmissão, dos auxiliares, que a gente chama, né? Ele vem com o boom,
né? O boom é aquele equipamento que a gente usa, né, que tem o cabo ali e na ponta tem o microfone. Então ele fica com um boom erguido ali, eu fico próximo do cinegrafista e distante do jogador, então, para conseguir fazer entrevista e tudo acontece tranquilamente. Vale para o treinador também, antes do jogo, né? A gente combina com ele antes, faz o distanciamento e a cada entrevista tem que passar o produto ali, né? Passa o produto no microfone, né? Para ir fazer a entrevista com outro jogador ou outra pessoa escalada para falar com a gente. Então, essa rotina que é muito estranha, né? Muito diferente do que a gente está acostumado. Tu sabe que eu trabalho com futebol também, só que eu não voltei a fazer futebol porque o futebol que eu faço é divisão de acesso aqui no Rio Grande do Sul e a divisão de acesso não voltou. Então esse protocolo para mim ele é muito distante ainda. Eu não sei como é que tá funcionando isso. Então tudo que tu tá falando para mim é novidade. Claro, o que a gente vê na TV, a gente consegue ver o distanciamento na entrevista e tal, mas esse protocolo todo de chegada, de saneamento, de limpeza, isso aí para mim é tudo muito diferente. Eu acho que pro pessoal que tá acompanhando a gente também é legal de saber assim como é que é o teu trabalho em dia de jogo. Mas tu não faz só jornalismo esportivo, né, Matheus? Tu trabalha também com jornalismo em geral e tu é repórter de rua. E aí via matérias tuas normais na rua, aí em Pelotas e na região, entrevistando pessoas e tal. E aí teve uma matéria muito impactante para mim, que foi durante a pandemia, que tu foi pra rua e não tinha ninguém, absolutamente ninguém na rua. E eu achei aquilo, cara, muito louco, cara. Eu achei doideira total, porque o fazer jornalístico, principalmente na rua, é isso, né? Tu conversar com as pessoas, tu saber o que está acontecendo, o que não está acontecendo, e aí tudo fechado. Saindo um pouco do futebol agora, indo para esse jornalismo em geral, como é que foi para ti perceber essa mudança nas ruas, de não ter ninguém, de comércio fechado? Como é que foi para ti isso? Primeiro eu digo, né, Rafa, que para mim foi um desafio voltar um pouco pro geral, porque há anos eu estava no esporte, né? Desde a Sim. época da Band ali, era cobrindo a dupla Grenal, enfim, no SBT e na própria RBS, quando eu cheguei também, a minha missão é a área mais esportiva, é meu foco. Mas é aquela coisa que a gente aprende desde o início da faculdade, né? A gente é jornalista, né? É. Independente da situação que a gente está cobrindo, agora tem eleição acontecendo, então a gente tem que preparar de alguma forma para a eleição, né? Eu ainda não entrei nessa parte da eleição, mas se precisar, né, a gente tem que estar atento em relação a essa situação. Mas eu acho que primeiro o meu desafio foi voltar para o geral, né? E ter as fontes aqui necessárias para conversar, para saber o que estava acontecendo, atualizar de números, né? O início da pandemia de cobertura foi muito números, né? Quantas pessoas né, foram infectadas ou quantas pessoas morreram, como é que estava a incidência em cada cidade aqui da região, enfim, acho que esse foi o meu grande desafio. E aí ver essa rua vazia, né, porque teve um determinado momento que a cidade decidiu fazer esse lockdown, né, de fechar então tudo, então foi tudo muito estranho, assim, ao mesmo tempo que a gente viu um dia antes do lockdown, aí tem uma situação também, né, Rafa? Antes do lockdown, a gente viu uma cidade lotada, né? A gente viu um centro lotado. Aí, 24 horas depois, a gente viu uma cidade completamente vazia, assim, sabe? É aquela coisa de faroeste, parece, sabe? Que é aquele confronto dos dois ali, né? Parecia um pouco disso. Eu fiquei com medo ali no meio do centro da cidade aparecer dois caras com uma arma, assim, tipo, meio que faroeste para começar a troca de tiro. Mas não foi assim, não. Mas impacta, né? Impacta, assim, porque é aquela coisa que eu falei. Eu fiquei 50 dias em casa, andava muito pouco na rua. Aí depois eu comecei a ver um pouco de movimento, mas os números cresceram muito, né? Eu me lembro que aqui em Pelotas tinha um lado positivo, que era a única cidade com mais de 200 mil habitantes que não tinha uma morte registrada, só que uma hora, inevitavelmente, isso ia acontecer, né? E as mortes apareceram, né? Os leitos de UTI começaram a ficar lotados, né? A preocupação aumentou, e aí a gente viu a cidade fechando um pouco mais o cerco, assim, para né, tentar limitar ou diminuir essa incidência da doença aqui. Então, ver uma cidade como Pelotas, que tem uma movimentação muito grande, né, são mais de 300 mil habitantes por aqui, né, e vive muito do comércio, né, que é um dos principais expoentes aí de Pelotas. Então, tu vê a cidade vazia impacta muito. Aí tu entende, né, de certa forma, que tu tá no meio de uma pandemia. É que às vezes parece que não cai a ficha, né, Rafa? A gente vê, parece que é coisa de televisão, é coisa de filme, alguma coisa assim. Mas quando tu vive o dia a dia, né, isso impacta muito, né? É muito estranho até fazer matéria de esporte, é muito estranho. Eu estou produzindo uma matéria de skate, né, com uma menininha, e sabe, eu tenho que pedir para ela botar a máscara. Ela andando de skate, mas é uma exigência, né? É uma coisa que
que a gente quer dar, a gente tem que dar o exemplo também, né? A nossa cara tá ali todo dia mostrando o que está acontecendo e tudo mais, então acho que a partir do exemplo também a gente consegue ajudar de alguma forma, né? Matheus, voltando para o jornalismo esportivo, que é a tua área forte mesmo de trabalho, tu trabalhou a rivalidade da dupla Grenal em Porto Alegre, tu trabalhou a rivalidade não tão forte assim, mas entre Novo Hamburgo e Aimoré, ali em Novo Hamburgo, e agora tu trabalha a rivalidade Brapel. Qual é a diferença, excluindo Novo Hamburgo e Aimoré, mas a diferença entre Grenal e Brapel, eu digo, no trato da torcida com o jornalista? Porque a dupla Grenal a gente sabe. Ah, falou contra o Inter, é gremista. Falou contra o Grêmio, é colorado. Tem essa coisa em Pelotas também? Ah, tem, evidente que tem. Outro é um, outro é outro. Já ouvi na arquibancada que eu sou Pelotas, já ouvi na arquibancada que eu sou Brasil e tal. Então, a rivalidade é muito grande, assim. A gente está pegando uma cidade apaixonada por futebol, né? E mesmo assim, a gente sabe que nesse momento, em termos de divisão, né? O Pelotas está na Série B do Campeonato Brasileiro, o Brasil está na Série B do Campeonato Brasileiro, mas se a gente não dá o mesmo tempo de notícia, o mesmo enfoque, como é que eu vou dizer, o mesmo sentimento até de alguma forma, né, Rafa, em relação àquilo que a gente vai comentar das duas equipes, o pessoal pega no pé, não quer nem saber, né? E a gente tenta fazer isso, né? Claro que a gente está sem o nosso Jornal do Almoço local atualmente, né? Dificulta um pouco mais de trazer as informações das duas equipes para o pessoal aqui da região, mas dando o exemplo de antes da pandemia, era isso, assim, a gente controlava e controla o tempo daquilo que a gente vai falar do Brasil e do Pelotas. Claro que se o Brasil, vamos dizer, joga numa terça-feira e o Pelotas não, a gente vai fazer uma matéria um pouco maior do Brasil. Mas se o Pelotas for jogar no sábado e o Brasil não, aí no programa da sexta-feira a gente puxa um pouco mais para o lado do Pelotas e traz informações. Mas são duas torcidas muito apaixonadas e com muita coisa boa para contar. Assim, eu estou fechando 2 anos aqui, sabe, Rafa? E a gente vê histórias de torcedores. Eu já consegui entrevistar um casal de torcedores que são cegos do Pelotas e que vão à Boca do Lobo para acompanhar a partida, né? Eu acompanhei um garotinho que tem 10 anos atualmente, mas que vai desde os 4, 5 anos aos Jogos do Brasil e entrar em campo com a equipe. Então, a gente sabe que é muito difícil fazer futebol no interior, né? É muito difícil de tu angariar patrocínio, né? O estádio não é todo jogo que vai estar lotado, né? Vão ter jogos aí com 1.000, 1.500, 2.000 torcedores, né? Para o estádio que a gente tem aqui com capacidade de 15, 20 mil pessoas. Então, é muito difícil fazer futebol no interior, mas o engajamento aqui ele é muito grande e por isso que a gente tem essa cobertura diária, por isso que a gente fala do futebol aqui da região para todo o estado, porque tem público, tem gente que acompanha, tem gente que torce, tem gente que é apaixonado, então é muito interessante ver essa paixão. E a rivalidade é muito grande aqui, né? Vai num Brapel aí para tu ver, né? Eu tive essa oportunidade de fazer 2 clássicos até aqui, um sem torcida, né, que foi o Brapel que fechou para as duas equipes a disputa no Campeonato Gaúcho, e ano passado eu fiz com torcida, né, no Bento Freitas, o clássico Brapel, e é um clima muito bacana, assim. Ano passado conseguiram fazer também o clássico com a torcida mista, né, pela primeira vez aqui na cidade teve um clássico com torcida mista, então que a pandemia vai embora logo, né? Porque amanhã, ano que vem, tem gauchão com as duas equipes na elite, então é garantia que vai ter o clássico Brapel, né? E a gente espera que com o torcedor, porque dá um clima muito diferente, impressionante como o pessoal abraça aqui as duas equipes, né? Isso me chamou muita atenção. E clássico é muito legal de fazer, independente do clássico, né? Qualquer clássico que tu vai fazer para trabalhar, que tu vai transmitir, é muito legal de fazer clássico. Matheus, falando ainda do futebol, essa relação que tu tem com as direções, então, o nosso trabalho enquanto jornalista, ele é muito de dar informação, e às vezes é de dar informação que não é boa para o torcedor. O torcedor que torce para o Brasil, ele quer saber o que está acontecendo no Brasil, mesmo que a notícia seja ruim. A mesma coisa com o torcedor do Pelotas. Como é que é essa tua relação com as direções dos clubes? Porque a gente sabe que na capital, principalmente dupla Grenal, tu fala com um conselheiro, tu fala com o diretor disso, o diretor daquilo, e tu consegue captar informações. É a mesma coisa, é o mesmo processo no Brasil e no Pelotas? É bem parecido, viu, Rafa? Não tem muita distinção nisso, não. O que eu tô sentindo atualmente é que eu fui formado no rádio, assim, sabe? Foram Sim. 7, 8 anos de trabalho em rádio. Aí há pouco tempo que eu entrei para esse meio da televisão também, né? O que eu sinto atualmente é que pelo lado da TV,
a gente faz muito mais o trabalho atemporal, assim, que são algumas matérias mais produzidas, né, especiais, enfim, do que informação de bastidor no dia a dia. Na TV acontece mais da gente dar informação quando o jogador é contratado de fato do que aquela coisa de especulação e tudo mais. Então, com a direção, eu não trato muito em cima disso. Mas, claro, que quando tem um momento de crise, e isso eu vi em dois momentos no ano passado, assim, que foram marcantes. Logo no meu início, na chegada aqui em Pelotas, teve uma confusão muito grande depois de um jogo do Pelotas na Boca do Lobo, que alguns torcedores invadiram o estádio e deram um soco no presidente. Né? Eu Imagina, lembro, eu eu estava lembro. no meu segundo mês de cobertura aqui em Pelotas, e a gente estava na coletiva do Gavilã, e aí deu aquele barulho assim de vidro quebrando, sabe? E a gente, o que está acontecendo, né? Aí a gente olha o assessor, o Thales, ele tira o Gavilã da sala, aí vem um torcedor de uma organizada, fecha a porta e manda a gente ficar ali, né? E logo depois termina a confusão, o presidente vem para a sala, um galo na cabeça, né? Completamente indignado com tudo que estava acontecendo ali. Né? Então, a gente fez a entrevista, eu me lembro que a produção da Rádio Gaúcha me ligou, né, em Porto Alegre, eu entrei no ar na Gaúcha também, né, para dar essas informações, e ali a gente teve um contato, foi a primeira vez que eu tive um contato mais próximo com o Gilmar Schneider, né, que é o presidente do Pelotas, numa situação bem atípica, né, mas que a gente tinha que conversar e tudo mais, então foi o momento que eu tive mais contato. E pelo lado do Brasil foi a questão da crise financeira, né? O Brasil, ano passado, ficou alguns meses com o salário atrasado dos jogadores, até que em um determinado momento os jogadores do Brasil decidiram não dar mais entrevista, não iam dar mais coletiva, saída de campo não iam falar mais. Né? Então foi um momento, são momentos assim que o dirigente aparece, né? Que a gente tem que conversar com o dirigente, que a gente tem que saber o que está acontecendo. E eu me lembro que o Brasil foi muito transparente em relação a tudo isso, né? Admitindo que tinha o atraso de salário, mas enfim, estava trabalhando para tentar reverter essa situação. Mas foi um momento que o dirigente era mais importante, assim, sabe? De a gente conversar e entender aquilo que estava acontecendo. Então eu vejo na TV isso, Rafa, assim, se tu for prestar atenção no Globo Esporte, né, no Bom Dia Rio Grande, quando vem o lado do esporte, o dirigente pouco aparece. Né? É diferente do rádio, né, que o dirigente a todo momento ele dá entrevista e fala mais, né, das especulações, enfim, daquilo que está acontecendo nos bastidores. Mas quando tem que aparecer, quando é um momento de crise, quando é um momento de exaltar alguma coisa também, aí sim acho que vale essa situação pelo lado da TV, isso que eu aprendi também nos últimos anos, né? Tu trabalhou na Band, no SBT, trabalha na RBS agora, e tu trabalhou na capital e trabalhou no interior. Qual é a maior dificuldade que tu vê aí, geral, tá? A maior diferença, não dificuldade, a maior diferença de trabalhar na capital e trabalhar no interior. Eu vou pelo lado positivo, tá? De trabalhar no interior em comparação à capital. É a proximidade com os clubes, assim, que a gente tem principalmente, né? Falando da questão do futebol, que é a nossa área de maior cobertura, né? Porque, naturalmente, em Porto Alegre, assim, em relação à cobertura da dupla Grenal, é muito fechado, né? É aquela coisa padrão, assim, sabe? Tu vai para a coletiva, tem direito a duas perguntas com os jogadores, termina a coletiva, o jogador sai, tu não tem mais o contato com o jogador ali, né? O que eu sinto às vezes aqui é isso, assim, às vezes a gente estava, claro que agora a pandemia teve esse distanciamento maior, né? Alguns jogadores do Brasil, Pelotas, eu não cheguei a conversar ainda, mas, enfim, às vezes terminava um treinamento, os jogadores iam conversar com a gente, sabe? O técnico vinha conversar com a gente, bater um papo, assim. Se não me engano, viu, Rafa, eu já vi passar aqui 10 treinadores em Pelotas e Brasil, em tão pouco tempo. Estou há 2 anos, é uma questão do nosso futebol, né? Que o Né? treinador tem esse vem e vai, assim, sabe? Mas eu confesso que, por conta da pandemia, o Emerson Maria pelo Brasil e o Ricardo Cobachini pelo Pelotas são dois treinadores que eu ainda não tive muito contato, assim, de parar e conversar. Mas os outros, o Gustavo Papa sempre nos atendeu muito bem. Às vezes chegava ali, batia um papo com a imprensa, né, com o pessoal da rádio que acompanhava o treino, do jornal também aqui, né? Deixa eu ver, o Luiz Carlos Vinck também sempre parava para conversar com a gente, né?
E os próprios jogadores, né? Eu acho que para eles é importante também, né? Conversar com a gente, né? Entender como é que funciona, dar entrevista para eles é uma projeção também, né? A gente tem que lembrar disso, né? Acho que nesse ponto uma mão lava a outra, né? Ao mesmo tempo que é legal para a gente ter um jogador falando ali, para eles é bom também esse lado da divulgação, principalmente quando tá bom, né? O negócio, que os gols estão saindo, enfim, as vitórias estão chegando. Então, o principal ponto que eu sinto aqui em relação a Porto Alegre, a cobertura, é essa proximidade, né? De tu poder ter um contato maior com os jogadores, com a comissão técnica, com os próprios dirigentes, que às vezes, nessa blindagem que tem da dupla Grenal, por exemplo, né? Fazendo essa comparação que você citou, a gente não tem tanto. Então, eu vou por esse lado positivo, assim. Eu acho que no interior a gente consegue, assim, por exemplo, assim, eu vou citar dois jogadores assim que foram muito bacanas comigo nessa trajetória, assim, tá? Da dupla Brapel. Pelo lado do Pelotas, o Felipe Chaves, o zagueiro, que eu me lembro que eu fui fazer uma matéria com ele também, falando dos zagueiros, enfim. Ele era o zagueiro artilheiro, tinha feito gols no Gauchão no ano passado, e aí me tratou muito bem. E é legal nos jogos, assim, que a gente passa, ele vem, cumprimenta, pergunta como é que tá e tudo mais. E pelo lado do Brasil, o Carlos Eduardo, goleiro, que foi um dos destaques do Brasil na temporada passada, né? Nossa, ele E a jogou gente muita bola. ele jogou muita bola, né? Ele fez defesas espetaculares, agora está no esporte lá em Recife, né? E às vezes a Marina botou ali do TikTok, né? Às vezes o Carlos Eduardo vem e comenta meus TikToks, acha que tá legal, assim. Então, eu acho que essa parceria é bacana, assim, sabe? Não, eu nunca moldei o meu trabalho de ser puxa-saco de jogador nem nada, assim. Mas quando tu vê que tem uma coisa legal, assim, de conversa e que a conversa ela flui com os jogadores e tudo mais, eu acho válido, entendeu? De tu bater um papo e tudo mais e ter essa confiança também dos jogadores no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Então, só para dar dois exemplos, assim, mas são outros jogadores que a gente bateu um papo muito bacana também e que eu acho bem interessante. Matheus, eu quero te perguntar agora o que tu espera para esse pós-pandemia no teu trabalho e o que tu espera para esse pós-pandemia no futebol de Pelotas. Que volte a torcida, né? Principalmente, Acho que é o que assim. todo mundo espera, né, bicho? Cara, cara, é que tu imagina, né, Rafa? O torcedor tem muitos personagens, assim, tu vê na arquibancada. Eu me lembro que o Gustavo Papo, quando estava treinando o Brasil, quando ele era jogador do Brasil, surgiu um torcedor vestido de Papa, que ele ia nos jogos e tudo mais. Não era meu período de cobertura quando que o Papa aposentou, foi em 2017, não, se não me falha a memória, foi 2017 Acho que que o sim. Papa aposentou as chuteiras. Depois foi para a comissão técnica permanente, né, antes de ser treinador, e agora ele tá fora do clube. Mas eu me lembro que o Papa ele voltou agora como treinador, e aí o Brasil fez uma campanha que pela primeira vez passou da segunda fase da Copa do Brasil, e aí tava lá o Papa de novo, né, o torcedor vestido de Papa. Eu acho que isso é o legal, assim, sabe, da torcida, que tem os personagens, que tem as histórias para contar. E o próprio clima do jogo também, eu acho que tu vai com uma outra alma, uma outra ideia, assim, de como vai fazer a cobertura, né? Então, que volte a torcida, que a gente possa voltar a acompanhar os treinos também, que eu acho isso muito importante, assim, porque atualmente a gente pega muita informação com o pessoal da assessoria, que é fundamental, assim, pra gente, né, no nosso dia a dia, mas é legal estar no treino para tu saber quem é que tá bem, quem não tá, para transmissão isso é diferente também, sabe? Se tu contar alguma coisa do dia a dia. Então, eu sinto muita saudade de acompanhar treinamentos, assim, e tudo mais, e que a gente consiga voltar a essa rotina de entrevistas também, né? Eu vou dar um último exemplo aqui em relação à entrevista que eu tô lembrando, assim, se vier mais algum eu falo, tá? Que eu não paro de falar, eu sou desses, viu, Rafa? Vai embora, eu gosto. Mas é que amanhã em quinta-feira vai sair no Globo Esporte um especial dos 80 anos do Pelé, né, e as histórias curiosas deles no Rio Grande do Sul. Aí o Vitor La Regina, o William Ramos, cinegrafista, a equipe, o Rodrigo, auxiliar, eles vieram de Porto Alegre para cá para contar uma história do Pelé que quase foi jogar no Brasil, né, e conseguiram marcar a entrevista com o presidente da época, né, que na época o presidente do Massa. Brasil tinha 31 anos de idade, atualmente ele tem 96 anos de idade e tudo mais, né? Não, é isso, é, isso, entendeu? Na época tinha uns 30 e poucos, agora tem 96 anos de idade, mas é impressionante o protocolo que a gente teve para conseguir gravar com ele no pátio lá, né? Eu pude acompanhar essa entrevista, eu falei para o Vitor, eu vou acompanhar vocês aí na cobertura aqui em Pelotas quando vocês vierem. Não tem problema. E aquela coisa, de álcool gel nas mãos,
passava o produto no tênis também para passar pela residência, o microfone de lapela também, né, que a gente colocava no entrevistado. Quem coloca é o filho, né, do entrevistado, assim. Então, para ter toda a segurança possível, para que, porque assim, né, Rafa, a gente está vivendo uma pandemia, está vivendo uma situação assim histórica, mas a gente quer continuar contando boas histórias, né? Eu acho que esse é o grande desafio nosso. Tudo bem que teve um determinado momento que a questão da pandemia era necessário ter na programação muito mais forte, né? E com um tempo muito maior. Só que a gente, como jornalista e contador de história, a gente quer contar boas histórias, né? Então a gente faz de tudo para conseguir contar essas histórias. E o pessoal na produção em Porto Alegre teve esse estalo, assim, e tu vê o presidente lúcido ainda, né? E sabendo todos os detalhes, assim, de como é que foi uma negociação para tentar contratar o Pelé. Então, eu já vou deixar o merchan também para o pessoal acompanhar o Globo Esporte amanhã, nessa matéria do Vitor La Regina, que tá muito bacana também. Então, eu acho que o ponto é esse, que volte a torcida, que a gente consiga acompanhar os treinos, que a gente consiga ter mais acesso, né? Voltar a ter o acesso aos torcedores, enfim, as histórias para contar. E aí eu falo de outros esportes também, né? Porque é isso que a gente gosta de fazer, né, Rafael? Acho que é isso que é o do nosso dia a dia, que a gente acostumou a fazer. Então, eu espero, né, nessa linha aí de ideia que a gente consiga voltar ao normal mesmo. Que não tenha novo normal. Eu não gosto muito dessa frase, não. Que a gente É, eu viu o também normal. não. O normal antigo era legal, cara. Era legal, era tão bacana, né, cara? E a O gente normal antigo era reclamava, bem né? legal. E a gente Como? reclamava ainda, né? É. A gente reclamava. Esse é o ponto, assim, mas que esse normal volte, assim, porque o ser humano, eu vou filosofar agora, tô nem aí. O ser humano, ele precisa do contato, né? Ele precisa conversar com as pessoas, ele precisa dar risada, chorar, abraçar e tudo mais. E isso que a gente sente mais falta aí durante essa pandemia, né? Daqui a pouco a gente podia estar fazendo essa entrevista juntos aí, né? Tomando uma cerveja e tudo mais, né? Não, a gente tem que estar nesse distanciamento. Então, é isso que o ser humano ele necessita, né? Para continuar vivendo e tendo sonhos e tendo vontade de trabalhar mais, né? Matheus, agora eu quero te fazer saindo dessa questão da pandemia, eu quero te fazer algumas perguntas sobre a tua carreira, pode ser? Claro, claro. O Eu jogo gosto mais de legal que falar, tu já né? fez. Eu tenho que botar a final da Libertadores, né, Rafa? De 2017, Grêmio e Lanús. Por todo o contexto, né? Porque foi assim, um dia antes do primeiro jogo na Arena, 2 dias antes, o meu chefe na época falou: tu vai para a Argentina amanhã. Aí eu... Não, foi uns 3 dias antes e tal. Tu vai para a Só mandar um Argentina abraço pra amanhã. Campo Bom, Matheus. Manda um abraço pra Campo Bom pra essa mulher Minha aí. mãe, né? Minha mãe ali. Beijo, mãe, Inês Andreoli. Tá calor aí em Campo Bom, mãe? É. Um abraço pro J. Finkler também, que foi nosso colega aqui, está trabalhando lá no Internacional, fazendo um belo trabalho nas categorias de base, na assessoria do Internacional também, viu? Vou mandando os abraços aí. Podem mandar recado que a gente vai mandar abraço junto também. Isso aí. Mas aí meu chefe falou, tu vai para a Argentina, então eu fiquei 10 dias na Argentina. A gente acompanhou, eu me lembro que eu estava pela Band, né? E um outro colega que foi antes foi o Rodrigo Oliveira, da Rádio Gaúcha. Então a gente fazia esse caminho que a gente ficou em Buenos Aires, tá muito calor lá em Campo Bom, diz minha mãe. Então a gente fazia, porque Lanús ficava uns 20, 30 minutos de Buenos Aires, né? Então a gente fazia todo dia esse caminho. E eu acompanhei no primeiro jogo da decisão, quando o jogo estava acontecendo na Arena, a gente foi num restaurante lá do Lanús acompanhar o torcedor argentino na final, né? Foi bem bacana, nos receberam muito bem, assim, e tudo mais. Até porque é um clube de bairro, né? Então facilitou um pouco, né? Se fosse um River Plate da vida, eu acho que seria um pouco mais complicado, assim, os caras ver os brasileiros ali não iam gostar muito. Mas nesse caso foi bacana, porque tinha uns 150 torcedores, assim, na volta, né? Então foi legal. E depois desse jogo a gente acompanhou o retorno do Lanús e todo dia a gente acompanhava os treinos, né? Eu me lembro, Rafa, que logo depois do primeiro jogo, no dia seguinte, por Skype, eu consegui entrar no estádio lá no La Fortaleza para ser o primeiro repórter ali a entrar em um canal de televisão para falar que ali seria a final da Libertadores entre Grêmio e Lanús, a grande decisão, né? O jogo final, assim. Então isso foi muito bacana, os perrengues que a gente passou, o dia da transmissão, o nosso sinal não estava legal. Bom, sabe como é que funciona isso, né, Rafa?
Sei. alguns locais a internet não pega legal, enfim, e a nossa transmissão não estava entrando, assim, faltava 15, 20 minutos para começar e a gente não sabia, né? Mas depois deu tudo certo, eu cheguei no hotel, sentei no sofá, e, sabe, toda a carga que eu estava nos ombros saíram, assim. Então, por todo esse contexto, né, por todo como foi a cobertura e a importância do jogo também, né, vamos combinar, uma final de Libertadores, acho que o jogo mais bacana que eu cobri, assim, foi esse jogo do Grêmio Lanús na final, fazendo a coletiva do Renato depois, né, ele tomando aquele banho de Gatorade, assim, né, e tudo mais. Então, O por todo primeiro esse tempo desse contexto... jogo eu me lembro bem, o segundo tempo eu já tava muito louco. Ah, é? Já tava fora, é. Já tava muito louco. Não, Eu não tenho problema de dizer que eu sou é, gremista, né? Então, pra mim, cara, aquele dia eu fiquei muito louco, velho. e outra coisa assim que foi bacana para mim é que os dois gols do Grêmio foram do lado da goleira que eu estava fazendo a cobertura, né? Porque é aquela coisa, são sempre dois repórteres, né? Era eu e o Bruno Ravazoli na época, que atualmente está na Rádio Guaíba. Cada um fazia uma goleira, né? Eu fazia a goleira do... É que a nossa visão, para o pessoal ter uma ideia, a nossa cabine, o pessoal que lembra do jogo era o lado oposto da TV lá, tá? A câmera da Sim. TV tá aqui, a gente ficava do lado oposto. Então eu fiquei, para mim, os gols saíram do meu lado esquerdo, né? Para quem viu na TV era do lado direito. Isso. Acho que deu para entender, né? Eu acho. Deu. Não sei. Deu. Se não deu também. Então eu fiquei na goleira da esquerda. Então os dois gols do Grêmio saíram do meu lado da goleira, entendeu? Então o depoimento de gol foi meu. Aliás, eu tenho que pegar. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa, então. Deixa eu te perguntar uma coisa. O gol do Luan foi tão bonito presencialmente quanto foi pela tele? Foi. Mas eu vou te dizer assim, ó, que o meu pensamento na hora, porque é aquela coisa, né? Pelo menos na época da Band era assim: é o narrador fala o gol, né? Dá o grito e faz o depoimento, passa pro repórter, né? Que dá o depoimento dele. Eu passo pro comentarista, o comentarista passa pro plantão. Eu vou confessar para ti, viu, Rafa, que quando o Luan fez o gol, a minha ideia de depoimento não era tanto pelo gol, mas por exaltar o que o Luan fez naquela Libertadores, sabe? Então, cara, meu depoimento foi longo aquele. Depois até o meu coordenador falou, cara, teu depoimento foi longo, né? Mas, cara, era no final e deixa acontecer, né? Então, eu exaltei muito mais o Luan. Daí, claro, depois eu dou um pouco do detalhe do lance, como é que foi e tudo mais. Mas a minha ideia naquele momento, assim, e eu fiquei pensando naquilo, depois eu vou te dizer que eu nem vi muita comemoração, assim, minha cabeça estava pensando já no depoimento, foi exaltar o que o Luan fez naquela Libertadores mais do que o gol bonito, mas foi um gol espetacular também, e foi legal também que no dia seguinte, o jornal, agora esqueci o nome do jornal do Uruguai lá, que faz o prêmio dos craques da Libertadores, fugiu o nome. Mas eles Que têm a dá premiação. o rei da América? O rei da América, né? Tá, todo mundo, a gente sabe qual é, vamos embora. Daqui a pouco alguém se lembrar, manda mensagem. Me fugiu, me deu branco. A gente foi fazer a cobertura lá, então a gente fez uma exclusiva com o Luan também. A gente entrou por Skype, ao vivo, lá com o Luan, entrevistando ele como o melhor jogador da América naquela oportunidade. Então também entra nesse contexto aí que tu falou do melhor jogo, entra isso aí também. Sabe que eu sou do mesmo time do Rafael Serra, é o time Volta Lua. Bah, tem uma galera que fica puta comigo, mas eu gosto do Lua, cara. Acho o Lua um baita jogador. Viúva do Lua. Sou viúva do Lua. Mas, Matheus, o jogo mais legal então foi a final da Libertadores. E qual foi o jogo mais feio de fazer? Mas daí tem vários. Pois é, porque tem muito jogo ruim, né, cara? Eu tava comentando com meu pai sobre o Campeonato Brasileiro, que a gente salva muito pouco jogo bom, cara, do Campeonato Brasileiro. Tem muito jogo ruim. Cara, a gente tenta exaltar e tudo mais, né, o Campeonato Brasileiro, assim, mas tem... cara, eu tô com medo de me queimar, assim, falar alguns jogos. Tá, então vamos tirar o jogo feio, vamos falar sobre o lance mais bizarro. Eu vou falar um que foi... o jogo foi... Não foi ruim, teve 4 gols até, mas é que foi difícil de fazer. Foi difícil de fazer pelo contexto, tá, também da situação. Tá. Que foi Inter e Luverdense, que era um jogo esperado também. Era um jogo esperado, porque quando o Inter foi rebaixado, o pessoal falava, né? O pessoal vai brigar comigo que eu falei um bom do Grêmio, falei um ruim do Inter, mas tudo bem. Inter e Luverdense. Cara, foram 18 horas que eu tive de viagem para chegar em Lucas do Rio Verde.
e Nossa. pegava avião em Porto Alegre, depois São Paulo, aí descia em Cuiabá e aí mais um ônibus. É o país, o... nos falaram aqui. É o Léo Um que Couto. foi, O Léo saiu. Couto, Ah, um O Léo abraço tá, pro Léo. é, eu vi. Léo, grande Léo. O, foram 18 horas de viagem. E aí, cara, no dia do jogo, mas tava um calor, assim, sabe? Ah, quase 40 graus, assim, a temperatura lá em Lucas do Rio Verde. Só que aí, cara, umas 7 da noite virou o tempo e começou a cair o mundo, cara. Era muita chuva e caiu o mundo. E uma outra coisa legal é que, assim, cada jogo fora do estado, a rádio contratava um operador para montar o equipamento para gente. E o operador lá em Lucas do Rio Verde, ele olhou o equipamento e falou assim: esse eu nunca mexi. Eu nunca tinha visto. A sorte é que eu conhecia um pouco do equipamento. Então, tipo, eu agradeci o rapaz, valeu. E aí eu montei o equipamento. Só que assim, tava caindo o mundo, tava eu e o narrador lá. E aí, tipo, eu fui pro campo, caindo o mundo, já todo cheio d'água, assim, minhas anotações foram pro espaço, nem tinha mais nada. E começou a cair também a transmissão. Nosso equipamento começou a desconectar, então eu tinha que voltar para a cabine lá para ajudar o narrador também, tinha que narrar o jogo, né? Então, enquanto ele narrava, eu mexia no equipamento lá para fazer a conexão de novo. Então, não vou dizer jogo ruim, então. O jogo mais bizarro, acho que foi esse em Lucas do Rio Verde, também por todo o contexto que aconteceu, né? O gol mais bonito que tu viu pessoalmente, O gol mais bonito que eu vi pessoalmente. trabalhando, logicamente, né? Sim, sim. Deixa eu lembrar de algum, assim. Tô tentando lembrar de algum também. Essa aí a memória tá. Memória não Cara, é tu uma não viu coisa o gol de boa, assim, bicicleta né? do Paulão? Não tava nesse jogo. Não tava nesse jogo. Mas poderia ser, né? Poderia ser. Poderia ser, foi um golaço, né? Foi um golaço. Foi um golaço. Tá, vamos. Então, enquanto tu pensa aí É, no teu gol mais bonito, penso, penso. eu quero te fazer uma pergunta que ela é mais séria, assim. A gente tá num momento mais descontraído, mas eu quero trazer para uma questão mais séria, que foi a cobertura da tragédia da Chapecoense. Tu trabalhou nessa Sim. tragédia. Cara, eu sei que assim, ó, foi muito louco o dia do acidente, assim, porque era o dia da final, a Chapecoense chegando numa final, e a cobertura toda foi muito louca do jogo, porque as informações chegavam muito desencontradas pra gente aqui no Brasil. E, enfim, todo mundo sabe o que aconteceu. Morreram muitos jogadores, muitos pessoas da comissão técnica, jornalistas também morreram. Mas e aí teve o retorno do pessoal para Chapecó, que foi num sábado. Como é que foi essa cobertura pra ti, cara? Não deve ter sido nada barbada, É, né? em termos de intensidade de cobertura, essa foi a maior, assim, também. E foi assim, Rafa, eu tava. Eu desligo a internet no meu celular quando eu vou dormir, tá? Não gosto, assim, se tem alguma coisa urgente, me liguem, né? Ah, mas aí eu acordei logo depois que o avião caiu durante a madrugada, né? Ficou sabendo ali e tudo mais. Eu acordei de manhã cedo porque a gente estava na cobertura já da final da Copa do Brasil, né? Entre Grêmio e Atlético Mineiro. Aí Isso. a minha pauta no dia era ir pro hotel do Grêmio, né? Fazer a concentração. Os jogadores já estavam concentrados para a partida, então a minha manhã na rádio era fazer a cobertura ali do hotel do Grêmio, já pensando na final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Aí eu ligo o celular e vem aquela caminhão de mensagem, né? E não parava, não parava, não parava, não parava. Aí quando eu tava indo pra TV, né? Pra empresa lá, pra Band, ah, o meu chefe me avisou, ó, vai pro hotel, tu vai entrevistar o Espinosa, né? Pra falar, porque ele conhecia a turma lá, conhecia o Caio Júnior e tudo mais, então vai pro hotel pra entrevistar o Espinosa pra gente colocar nos donos da bola ali e tudo mais. Aí tá. Aí eu fui pra TV, aí eu saí com o motorista e a gente foi até a gente estava indo em direção ao hotel do Grêmio, né? Porque ficava no Morro Santo Antônio, a TV era na Zona Norte, lá o hotel do Grêmio. A gente estava em deslocamento até lá. Aí no meio do caminho meu chefe me liga, cara, mudança de plano. Pega uma quantidade de roupa que tu tiver e tu vai para Chapecó. Assim, do nada, sabe? Do nada. Aí eu, beleza, beleza. Aí o motorista, a gente saiu do caminho, fomos para casa lá, botei as roupas que eu tinha disponíveis ali dentro da mala, joguei tudo. Eu não sabia quantos dias eu ia ficar, não se tinha planejado isso, se era 2, 3 dias e tudo mais.
Mas botei a roupa que eu achava necessária e a gente foi a Chapecó. E eu me lembro que antes de a gente chegar no hotel, a primeira coisa que a gente foi ir pro estádio, porque ia ter a primeira homenagem já. E, cara, ali a gente mostra que não é de gelo, né, cara? Que o repórter tem que ser sisudo ali, falar informação, e era isso. Cara, eu olhava para a arquibancada, cada um levou uma vela e tudo mais, né? Então eu olhava para a arquibancada, tinha criança chorando, assim, sabe? Tinha adultos chorando, tinha pessoas com mais idade ali, os idosos chorando, sabe? E eu fui entrar no ar, assim, e a voz embargou, assim, sabe? Tipo, trancou a garganta, assim, e eu não conseguia e demorava um pouco para falar, até que o Zé Aldo, que estava apresentando o programa aqui em Porto Alegre, ele me falou, tu tá emocionado, né, Matheus? Cara, eu tô, assim, porque é algo que eu nunca tinha visto na minha vida e tudo mais, né? E aí começou a nossa cobertura, aí dá aquela recompôs um pouco ali e tal, aí a gente começou a nossa cobertura. E, cara, eu me lembro, assim, que durante toda a semana foram dias de muito calor. Foram dias muito quentes, cara, assim. Tu começava o dia, a gente ia pro estádio por volta das 7 horas, 8 horas da manhã, e eram muito quentes. E aí todo dia era família chegando, né? Família dos jogadores que perderam a vida na tragédia. E a gente ia lá e entrevistava as famílias, assim, né? E as famílias falando, a gente não sabe o que vai fazer. Porque no futebol tem muito isso, né, Rafa? Tem muitas famílias que dependem do jogador, né? Porque é o primo que é o auxiliar, é o tio que é o motorista, é a tia que cuida da casa, da limpeza e tal. A gente sabe que no futebol tem muito disso, assim, porque o jogador pega, é a pessoa na família que tem uma situação financeira melhor, então ele consegue envolver todo mundo, né, para ajudar e todo mundo ter uma vida digna, uma vida boa, né? E a gente via muitas famílias preocupadíssimas, assim, o que ia fazer, não sabia o que ia fazer, né? E então isso foi muito duro, assim, da gente acompanhar. E era todo dia isso, era entrevistando dirigente, e ao mesmo tempo que a gente tinha que falar desse lado pessoal, né, do que é a família, a gente tinha que tratar desse outro lado de quem é que vai arcar com isso, né? Como é que vai ser o processo? E a empresa de avião, e a seguradora? Ao mesmo tempo, a gente tinha que tratar diariamente disso, né? Então, eram esses dois desafios e como é que a cidade estava sentindo tudo aquilo. E aí vem o dia do velório, né? Tu citou que foi um sábado, assim. E aí, por isso que eu falei do negócio do calor. Cara, era um calor, assim, durante toda a semana. Aí no sábado, cara, cai o mundo, cara. Era muita água, assim. E eu me lembro que eu fiz essa cobertura como repórter para toda a rede de rádio da Bandeirantes. Né? Eu fiz a cobertura para a Band São Paulo e era retransmitido para as rádios filiadas em todo o Brasil. Assim. Então, nos passaram, a gente foi criado lá em Chapecó um grupo no WhatsApp que passava informações, então nos passaram todo o protocolo daquilo que iria acontecer, né? Ia ter os tiros lá em homenagem, ia ter a entrada dos caixões, né? Ia ter tudo isso, assim. Então, a todo momento, o apresentador ele relatava aquilo que ele via nas imagens, né, na transmissão que foi feita também pela televisão, e eu dava alguns detalhes ali do entorno daquilo que estava acontecendo, assim, também. Então, cara, foi muito pesado. O momento dos tiros, né, que deram, né, davam um tiro no chão ali, foi um momento de maior silêncio que teve dentro do estádio, assim, sabe? E aquilo ali pesou. Aí eu parei, assim, eu pensei na minha família, pensei nos meus pais e tal, e tudo mais. E eu me lembro que tinham psicólogas espalhadas pelo estádio também para auxiliar a quem fosse, tanto familiar, quanto jornalista, quanto torcedor que estava lá presente. Então, teve um momento que eu baixei a cabeça, assim, e uma menina veio, me entregou uma garrafa d'água, assim, me acalmou, sabe, massageou um pouco as costas, assim, para dar um pouco de paz, de conforto, assim, sabe, para a gente conseguir continuar. Então, cara, foi bem pesado, assim. Como jornalista, foi uma experiência totalmente diferente, assim, sabe? Mas a gente viu que a gente não é de gelo, né, cara? Que a gente vai se emocionar e se precisar chorar, vai chorar. Né? A gente não pode ter vergonha disso. A gente não pode ter vergonha de sentir o que as pessoas estão sentindo ali. Então, foi um período ali muito, muito forte, pesado, assim, né? Daqueles dias que a gente ficou lá em Chapecó. Matheus, para a gente encaminhar para o final, o Léo tá mandando outra pergunta, eu vou colocar na tela. Hum. Vê se consegue ler aí. Capaz, né?
Eu fui goleado alguma vez em Grenal, cara? Que essa Cara, tu frase sabe que eu representa? tinha, Conta essa história. eu tinha notado essa pergunta aqui, porque eu ia dizer, nós vamos encerrar com o Matheus Trindade e eu quero perguntar pro Matheus o seguinte: o Inter já foi goleado em Grenal, Matheus? Ah, cara, já foi, né, cara? E como o Grêmio também já foi goleado, então acontece é do jogo. Mas, cara, aquilo ali foi. Ah, eu tava começando, cara. Foi meus 15 minutos de Cara, fama. É foi que muito, muito bom. o meu azar, cara, o meu azar é que esse pessoal da RBS, não, pô, agora que eu tô trabalhando na RBS, é que, cara, entrou no Globo Esporte no dia seguinte, né, cara? E tinha que colocar mesmo, né? Na época eu fiquei um pouco chateado, eu até mandei mensagem, quem fez a reportagem na época foi o Glauco Paza, né, que atualmente tá no SBT e tudo mais. E eu me lembro que eu fiquei, Glauco, poderia ter, né, me poupado ali e tudo mais, mas, cara, depois repensando, cara, era notícia, né? Foi o que É. aconteceu ali e deveria ser falado, né? E eu vou explicar, assim, eu sempre explico, assim, conto a história para tentar me redimir um pouco da situação, assim, né? O que aconteceu? O Inter estava mal naquele ano, assim, no Campeonato Brasileiro. Acho que estava meio de tabela ali e tal, e era um jogo contra o Corinthians no Beira-Rio. Era a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro daquele ano. 2002, se não me engano, né? Acho que foi. Eu tinha 22 aninhos, um guri, um garoto, um moleque. Aí, um abraço, Rinaldo. Deixa eu dar um beijo pra Dóia também, minha priminha. Mandou um oi, Matheus. Beijo, primo. Momentos abraço. Aí, eu me lembro que a gente tem o repórter de torcida, né? O pessoal lembra muito a referência muito grande de repórter de torcida era o Lucianinho, né? Na época da Gaúcha. Só que as outras rádios faziam também, né? E a gente tinha o nosso repórter de torcida naquele jogo e o Inter perdeu de 2-0 aquela partida. E no final, na reta final do jogo, o nosso repórter de torcida perguntou para um torcedor: tá, e aí, o que tu acha de desempenho? Tem Grenal ali na próxima rodada, né? Que fechava. Eu me lembro que a CBF mudou naquele ano, que os clássicos eram na última rodada, Todos na né? Para última tentar. rodada, né? Todos na última rodada, para tentar dar um pouco mais de emoção e tudo mais. E aí, o repórter de torcida perguntou: tá, e aí, esse desempenho? O que tu espera pro Grenal? Aí o torcedor falou: se continuar assim, a gente vai ser goleado no Grenal. Né? O desempenho tá isso, aquele outro e tudo mais. Cara, e eu fiquei com aquilo na cabeça. Porque eu sempre, quando eu fazia as coberturas de rádio, as jornadas, eu sempre tentava captar ou o que o comentarista, o narrador, eles falavam, para usar como argumento nas minhas perguntas, né? Para que o jogador explicasse, ou até do próprio torcedor, né? Porque às vezes, eu confesso, assim, Rafa, às vezes em coletivo e tudo mais, eu dou uma olhada, assim, no que os torcedores estão falando, porque, na verdade, a gente é um meio de comunicação para eles, né? A gente Exatamente. esse meio para os torcedores entenderem. Então, eu pego muita referência de torcedor. Claro que eu tenho as minhas dúvidas também para colocar e tudo mais, mas eu pego muito nas redes sociais, tá, a opinião de torcedor, para eu embasar também as minhas perguntas para dirigente, para técnico, para jogador, enfim. Né? E nessa do goleado em Grenal, eu fiquei com essa aí na cabeça. O torcedor falou: se continuar com esse desempenho, vai ser goleado em Grenal. Cara, e eu fui muito inocente assim para fazer a pergunta. Eu não tinha a menor ideia mesmo que isso teria uma repercussão muito grande. Assim. E eu cheguei. E aí eu perguntei: olha, D'Alessandro, o torcedor está indignado, está dizendo que se continuar com esse desempenho, vai ser goleado no Grenal. O que tu acha disso? E aí ele enlouqueceu, né? E ele tá Ele caminhando sério, ele para e começou. fala assim: Ele dá uma olhada assim, né, cara? E começou: e por que tu fala isso, cara? Por que tá falando isso, cara? Não sei o que. Cara, eu não esperava essa reação dele. Então a minha reação foi pior ainda, porque aí esse pessoal da RBS, eu tô brincando, RBS, ó. O... quando eu apareço na imagem, eu tô rindo, cara. Porque era uma risada de tipo, não acredito que ele teve de essa desespero, de reação, cara. pânico. De pânico, cara. Assim, sabe? Porque, sei lá, eu acho que eu sou meio piadista, então quando eu fico nervoso, eu conto mais piada ou tento dar risada, assim, entendeu? E eu não esperava aquela reação dele, assim, e ele começou. E aí ele me perguntou ainda: como é que foi o Grêmio hoje, cara? E É eu lembrava do verdade. resultado. Empatou. E aí ele: então, é a mídia que quer isso, cara. É a mídia que quer. Daí, cara, e no final, na rádio, eu falava assim: esse é o D'Alessandro. E aí o comentarista. E o comentarista ainda me defendeu, dizendo assim: cara, não achei. Era o Ribeiro Neto, acho que estava comentando aquele jogo. Eu não achei uma pergunta para essa reação do D'Alessandro e tudo mais e tal. Só que aí o que pegou, e a repercussão acho que meio que parou ali, sabe? Só que aí no dia seguinte, cara, foi o
o clímax do VT do Glauco também, que eu sou fã, assim, é uma das referências do jornalismo esportivo, texto impecável. Só que teve tudo isso, né, cara? Na matéria, eles botaram a minha pergunta, né? Dá aquela congelada do D'Alessandro quando ele dá aquela cara assim, né? E aí sim, cara, aí a repercussão foi nas redes sociais. O Twitter ele estava iniciando ainda, né? Então eu Sim. tomei pouco xingamento no Twitter, assim, os caras me acharam, assim, e tal, eu tomei pouco xingamento. Mas eu me lembro, cara, que no gauchão do ano seguinte, eu ia para os jogos, principalmente no interior, assim, que os estádios são um pouco mais menores, né? Então a proximidade com o torcedor é grande. Os caras me falaram, tu que fez aquela pergunta do Alessandro. Aí começaram, que poder, pau no cu, não sei o quê. E alguns lembram até hoje, assim. Uma vez eu fui fazer uma cobertura também no entorno do Beira-Rio, o cara lembrou, começou a apontar meu dedo para mim e tal. Mas, cara, foi uma situação que eu aprendi, assim, né, e que ficou marcado de certa forma, assim. Tive meus 15 minutinhos de fama naquele momento ali. Cara, eu vou te agradecer por ter aceitado bater esse papo comigo. Eu gostei muito, tá? Eu gosto muito de falar contigo. A gente sempre que tinha oportunidade conversava na universidade. Eu gosto muito de falar contigo. E foi muito legal, cara, muito esclarecedor. E essa pergunta eu tinha que te fazer, cara. Eu não podia deixar de te fazer, porque eu acho isso muito engraçado toda vez que eu vejo, cara. Hoje eu tava me preparando aqui para conversar contigo e aí eu vi o vídeo de novo e eu comecei a rir de novo, cara. Eu confesso que no início eu ficava. Não sei qual é o sentimento, assim, sabe, Rafa, não quero falar e tal, mas, atualmente eu falo de boa, assim, não tenho problema nenhum, assim, de falar. É Cara, e uma o história D'Alessandro que ficou ficou marcada. chateado contigo, alguma coisa, Não, não? cara, não, cara, eu vou te ser bem sincero, assim, que eu acho que o D'Alessandro, se eu passar na frente dele, ele nem lembra de mim. Assim, porque eu fiz N coletivas com ele depois, assim, eu fiz várias saídas de campo com ele também, assim, e tal. Eu acho que ele não decorou meu rosto, assim, eu acho que ele não lembra muito. Vai daquilo que tu perguntou no início, sabe, de como é que é a diferença do interior e capital que eu falei, sabe? Então, eu acho que tipo, tem alguns repórteres, assim, que os jogadores identificam mais, assim, mas eu acho que na época porque eu fiz outras entrevistas com o D'Alessandro, aí me respondeu super bem, assim, foi uma questão do momento. Eu não me lembro dele ficar chateado a mais, assim, em relação a isso, e passou também. Serviu como aprendizado. Tipo, é aquela coisa, eu sou um cara, Rafa, que eu odeio fazer pergunta polêmica por fazer, entendeu? Eu sei que tem momentos que eu vou ter que fazer esse tipo de pergunta, né? Eu vou ter que pressionar o dirigente, eu vou ter que pressionar o treinador, vou ter que pressionar o jogador. Eu sei disso, é da profissão, ela é necessária. Só que eu não faço por fazer, por querer criar polêmica, entendeu? Muita gente achou isso na época. É isso que eu mais tento me defender até hoje. Que eu não fiz pensando que ele ia brigar comigo, entendeu? Longe disso. Era uma frustração do torcedor, era uma indignação do torcedor que eu botei para ele. E ele ficou irritado, tá no direito dele, beleza. Mas o que eu tento me defender sempre, quando falam sobre isso e tal, e que não tem nenhum problema de falar, eu acho até engraçado e tal, e vai ficar marcado para mim, entendeu? O resto da minha história como jornalista é isso, que eu só quero que as pessoas entendam que eu não fiz para criar polêmica, para ver ele irritado. Porque tem gente que faz isso, vamos falar, e acontece. Não, eu fiz porque era uma indignação do torcedor, e repito, se eu precisar fazer pergunta polêmica para que o treinador, o jogador vai ficar irritado, eu vou fazer porque é uma questão do futebol, é uma questão que precisa ser esclarecida quando necessário. Acho que é por isso, né? Falei bonito agora. Falou muito bonito. Matheus, obrigado, cara. Foi muito legal falar contigo. Valeu, meu. Prazerzão, viu? Tu falou antes nos bastidores que queria Silvio Santos e tal. Não vou imitar, então. Não vou imitar. Cara, só dá tchau pra nós aí, cara. Faz um Silvio Santos aí, diz muito obrigado, diz que foi muito legal essa entrevista. Faz um jabazinho pra mim também. Queria agradecer, espero que tenha tirado as dúvidas, assim, falado um pouco do dia a dia e tal, né? Dessas imitações que a gente teve. É muito bom conversar contigo mesmo, assim, de ver colegas que a gente teve convívio na época da faculdade, assim, que a gente torce muito, né, cara? Porque eu acho que uma das coisas bacanas da faculdade, assim, é tu criar essa rede de contatos e tudo mais, né? E saber que as pessoas vão estar torcendo por ti, que tu vai torcer por elas, independente, assim, de a gente se falar diariamente, ou se falar uma vez por mês, uma vez por ano, assim. O fato de a gente acompanhar e ficar feliz pelas conquistas, eu acho que isso é muito bom, entendeu? Depois dessa mensagem bonita, eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou.
E até a próxima, se Deus quiser. Ai, 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 que coisa. Ai. Um Valeu, abraço. Matheus. Obrigado, cara. Valeu. Um abração. Um abração. Valeu, tchau, tchau.